vão gritar por socorro. E é essa escola que se constitui nos últimos anos como um objeto que, para a política, sempre foi de luta. Porque os políticos do município sempre viram as professoras como problema, né? As professoras se organizam, fazem greve, é o maior contingente de trabalhadores do município. Nossa secretaria tem mais de 1.300 trabalhadores. Nós somos a maior empregadora do município no sentido de geração de trabalho. Então tem uma força política muito grande os professores da cidade. Então a educação sempre era algo a ser combatido. Nós chegamos em 2016, e eu quero pegar esse ano porque ele é chave para o que vai acontecer nos anos seguintes. Se eu deixei alguma coisa para trás, vocês me ajudam. Eu vou fazer essa fala principalmente com o Robson, com todo mundo que está aqui. Me ajudem se eu deixei coisas para trás. A gente vem de diferentes movimentos de educação. Deixa eu voltar um pouquinho antes de 2016, porque senão depois não vai fazer sentido no currículo. Nós tínhamos as escolas se organizando. Em 2003, 2004, a gente começa a ter um livro didático municipal, um padrão. A prefeitura contrata uma empresa e vem um livro para as escolas chamado Visão de Mundo. Olha que bonito, né? Não é pouco isso. Vinha a visão de mundo, material pronto, ninguém sabia quem fez, de onde caiu, cuja lógica era padronizar o ensino para todas as crianças. Então, o Visão de Mundo chegava, sempre naquela forma de licitação pública, chegava lá na metade de março, abril, pra gente, na escola, a gente ficava sem Visão de Mundo no começo do ano, e aí a Visão de Mundo chegava e era uma visão medíocre de mundo, e era de um mundo que não era o nosso mundo, né? E a gente era obrigado a trabalhar com esse material. Isso abre a prerrogativa para vários materiais virem para o nosso município, né? Vários materiais, vários sistemas de ensino. O município foi aderindo. 2016. Oi? As soluções. Não sei se vocês sabem, vendedor de livro e editora chega na Secretaria de Educação e diz assim: a gente veio apresentar uma solução para vocês. Para qual problema? Você veio me criar um problema para eu ter a sua solução, bebê? Não é isso, é outra coisa. Né? Então eles vendem soluções, agora não é mais sistema de ensino, né? Porque ficou feio vender sistema. Então a gente vende solução. Né? E a solução ela chega no município que ela não sabe qual é o problema, achando que é o mesmo modelo. Aquilo que os pensadores da Escola da Teoria Crítica de Frankfurt diziam de sociedade administrada. Né? Que qualquer modelo de administração se encaixa em qualquer lugar. Tudo que vocês vão ouvir hoje deu super certo em Tamandaré, talvez não deu certo na sua vivência. Mas alguns princípios que a gente vai compartilhar hoje, talvez isso seja potente para você pensar o seu lugar. Talvez isso é o mais legal para a gente conversar. Chegamos em 2016 com alguns indicadores que, na verdade, quando aparece um indicador, a gente já sabia disso na vivência da escola. Né? Então, em 2016, nós somos conhecidos no Brasil como o 6º município brasileiro que mais matou mulheres. Mais matou mulheres. Estarmos com essa roda aqui, com a maioria mulherada, é risco. É perigosíssimo isso daqui, ó. Isso aqui é um começo de uma revolução, né? Porque ser mulher nesse município era perigoso. Nós tivemos um período aqui, gente, que em 2 anos, 42 mulheres foram mortas, exterminadas a mando político. Então, a mulher que se posicionava, que falava, que denunciava, ela desaparecia. E de maneira torturada. Tem hoje, na época, teve envolvimento, inclusive, de policiais arrastando mulheres vivas no nosso município. Em 2016, quando a gente chega nesse indicador, a gente também, ele não é isolado. A violência nunca é isolada, né? Então, você tem a violência contra a mulher, era o 10º do estado que mais matava jovens. E era o pior em natalidade infantil na metropolitana. E em 2016, os nossos professores sofrem um desmonte da escola pública. Pela posição que a rede vinha tomando, com as formas de contrato. Nós ficamos quanto tempo sem merenda? Uns 3 meses sem merenda na escola, né? Nós ficamos quase 3 meses sem alimentação na escola. Isso é chave para a nossa virada. Porque a gente sabe que as crianças, muitas só comem ou se alimentavam na nossa unidade educacional. Quando a gente fica sem merenda, sem alimentação, isso move a comunidade. A pauta da fome é uma pauta que mobilizou o município inteiro. Em 2016, a gente se organiza, as professoras começam no fluente de organização nas unidades educacionais, e a sociedade civil, as organizações, a gente se juntou e nós montamos um fórum de sociedade civil. Eu, o Robson, a gente vem das organizações sociais, a gente vem do movimento das ONGs do município. E nós organizamos uma frente de resistência a isso na cidade. Encampamos um candidato que estava em 3º lugar e ganhamos a eleição, disputando principalmente o plano de governo. Em 2017, quando a gente assume, a gente faz uma grande reunião com todos os trabalhadores da educação para a gente pensar a nossa trajetória e o que a gente queria fazer. E isso feito a partir da onde? Da reflexão da nossa experiência. Da reflexão de professoras que nem vivas mais estão, do trabalho de muita gente que somou para a gente pensar o que a gente ia fazer. A primeira decisão da gente é essa do artigo 205, porque assim, quando você assume a Secretaria de Educação ou quando a gente assume grupo gestor, normalmente a gente repete a organização da estrutura.
A gente ia falar isso na infra, mas não vai dar tempo, né? O espaço e a forma que a gente se organiza reflete como a gente pensa. A Secretaria de Educação ela era dividida em administrativo e pedagógico, como se toda a função administrativa, de estrutura, de material, não fosse pedagógica, tem uma intencionalidade. A areia que a gente seleciona para comprar para o parquinho, até que o pessoal da Educação Infantil de São José sabe, não é qualquer areia. Então não é qualquer infraestrutura, não dá o mesmo modelo em todos os lugares. E nesse município que se ocupou diferente, não dá para ser do mesmo jeito. Não é todo mundo que tem rio do lado. Então, por mais que é uma política de educação municipal, ela começa partindo da nossa trajetória. Ela é diversa. Não se pensa um município do mesmo jeito, cada escola tem uma característica, cada orientação de trabalho que a gente constrói junto, quando encontra a realidade, se produz de uma maneira diferente, né? É sempre um devir. Nunca é algo posto, é algo que a gente orienta, um trabalho que é pensado orientação coletiva, mas que quando encontra a realidade, as pessoas que estão ali produzem outras coisas. O Betinho, tem até uma série nova dele na Globoplay, vou fazer propaganda da Globo, não merece, é safada, mas a gente faz propaganda. Que é incrível, ele diz assim, Estado bom é aquele que a gente empurra. Então a gente precisa entender isso também, né? O Estado bom é aquele que a gente ocupa e que a gente empurra, faz ele acontecer. E essa é a nossa perspectiva desde 2017. Da gente ocupar com a educação, com a comunidade e fazer do nosso jeito. É entender o que podemos ser com isso que a gente está construindo hoje. Hoje a gente vai contar um monte de coisa para vocês. Né? Narrativa. Vocês vão ouvir diferentes versões das mesmas coisas ou de outras coisas. E cada um vai trabalhar disso de um jeito. Então, em 2017, a gente começa compreendendo isso. E partindo da ideia do artigo 205, então, voltando na ideia de como a gente ia se organizar, a primeira reflexão é o que faz uma Secretaria de Educação? Né? A gente pensava muito isso. O que faz a Secretaria de Educação? Porque sempre foram cargos políticos esse lugar, sempre de uma orientação muitas vezes descolada e desconexa do que a gente está vivendo nas realidades. A realidade é uma coisa que é construída em cada lugar, também não tem a realidade da secretaria, a realidade da escola, são realidades que a gente põe para dialogar todo dia. Né? A minha realidade não é a sua, então o que nós vamos viver hoje vai ser outra coisa. Acho que a síntese de vocês também mostra isso. Você lê a síntese do colega e diz, nossa, mas eu não vi isso. Né? Então nós estamos produzindo uma experiência e em 2017 a gente pensou assim, como que nós vamos nos organizar enquanto Secretaria de Educação, o que a gente vai defender visão de mundo, vai defender... Não, pode deixar aqui. O artigo 205 diz assim, ó, ele já conta tudo. Esse artigo é resultado de luta de anos e anos da educação, né? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, aí ela já trouxe, ao pleno desenvolvimento da pessoa. Nossa, é desenvolvimento integral, é pleno desenvolvimento da pessoa. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pronto, o foco do que a gente tinha para fazer já saía dali. Primeira decisão coletiva nossa, e que foi fortalecida por um programa que iniciou em 2013 e 2014. Cadê a Lu, que me ajude? O Territoriar começou em que ano, Lu? 2015? Então, que o município já vinha nessa discussão da educação integral. A nossa concepção de educação em Almirante é educação integral. Entendemos todos os sujeitos como sujeitos bio, psico, sócio-espirituais. O tempo de vida que a gente passa na escola não é desconectada do resto da vida. Ela está integrada e faz parte da vida. A nossa compreensão de educação integral é que ela também se dá no e com o território. Não tem integralidade só dentro da escola, a gente não dá conta. Olha essa estrutura. Ela é uma estrutura que pode ser, inclusive, faltosa para muita coisa, mas ela tem no território. Então, a primeira decisão nossa foi a concepção de educação que a gente ia ter enquanto rede, enquanto movimento político, no sentido de movimento que a gente tinha que fazer com a sociedade. E a gente já partia do início de que a gente não fazia educação só com o Estado. Uma política pública de saúde não é feita para médico. Né? Uma política pública de saúde é feita com a população e para a população. Então, a nossa política seria para os trabalhadores que estão no Estado, com os professores, mas também com a família e com a comunidade. Porque até 2016 era proibida a comunidade de entrar dentro da escola. A gente não podia entrar na escola fazer parceria, porque se entrasse, via que faltava merenda, que faltava professor, que faltava material de limpeza, então era proibida, a porta era fechada. Na educação infantil, que a gente preza, que a família vai na porta da sala buscar a criança para conhecer a rotina, falar com a professora, saber do dia, não podia. Era no portão da unidade. Então, 2016 para 2017, a gente entende que a sociedade tem um papel fundamental dentro desse espaço. A escola deixa de ser chamada, tanto que em 2017, a gente tem a briga, depois a gente pode contar para vocês a briga das cores da escola. Tá? Isso aqui é uma briga, isso aqui é um movimento que a gente tem. As escolas começaram a escrever Escola da Comunidade e o nome da escola.
Não era escola municipal, não é do município, ela é nossa, é da nossa comunidade. Aqui mesmo tem uma foto da escola que era Escola da Comunidade Maria Cavacim Manfron. Que a gente entendeu que a escola é do bairro, vai sair secretário, vai sair prefeito, a escola é nossa. Então a gente precisa se apropriar desse lugar e a gente tem que assumir ela agora. Porque a gente dizia o seguinte, ter faltado merenda em 2017 não é uma questão só da gestão. Como que nós todos aceitamos que no município faltasse merenda para as crianças? Ok que a gestão não fez o processo, não pagou, desviou dinheiro, comprou um Camaro amarelo com o dinheiro da merenda. Não é essa a grande questão. A questão é como que nós, sociedade civil, permitimos que faltasse merenda. Se a escola é minha responsabilidade, é dever meu também. Então a gente entendia que 2017 não era só voltar a merenda na escola, era fazer um pacto social pela educação. Ou o município todo compra com a gente isso, ou não vai ter mudança, não vai ter a revolução que a gente espera. Não vão ser só os professores. Amanda Gorgel, que ela não lembro de qual estado que ela é do Nordeste, acho que é Pernambuco. Ela é uma professora que vem do sindicato e vira deputada. Ela diz assim, me dão um giz e um apagador e querem que eu faça a revolução sozinha. Não vou fazer. Nós não vamos fazer. E se nós vamos fazer educação, necessariamente a gente vai passar pela família e pela comunidade. Não tem projeto de educação que deixa de fora a família e a comunidade. Senão não é direito à educação. A Constituição diz que direito à educação passa pela família, pela comunidade e o Estado. E o Estado se realiza com os trabalhadores. E que aí tem uma outra dimensão do serviço público, né? Eu não trabalho para o Estado, eu trabalho para a minha comunidade. Isso ainda é uma disputa. Ah, mas agora o pai vai vir aqui e vai dizer o que a gente vai fazer. Vai, também vai. Porque ele também tem uma responsabilidade junto comigo. Fica comigo 4, 8 horas. O resto do tempo, 16, 20 horas, essa criança está em casa. Se a gente não dialogar, esse processo de ensino e aprendizagem, ele vai demorar muito mais para acontecer. Na nossa escola, acho que está sendo para todos os municípios, nós não temos mais o alimento multiprocessado, cortamos açúcar na educação infantil, inserimos os alimentos da agricultura familiar. É uma outra lógica. Só que se a família não compra com a gente isso, a criança não come daí quando ela chega no CMEI. Então, os nossos acordos precisam ser coletivos. Se a família não colocar a criança para dormir na hora certa e não ter alguém que cuide para acordar, ela não vem para a escola. Aí eu tenho um índice de infrequência gigante. O índice de infrequência está dizendo de um outro ator que não está olhando para essa criança. Se a criança comeu, não comeu, se ela sofreu violência. Então a escola começa em 2017 com este compromisso, que não é um compromisso do secretário, é um compromisso da rede como um todo, que cansada de anos e anos do que a gente vem desmontando, a gente começa a assumir esse compromisso. E até hoje a gente prega esse compromisso. Até hoje a gente vai falando sobre ele. Em 2017 eu tive na ANE1. A Lu, que está lá na ponta, é da ANE1. Nem está ouvindo a gente agora. A Lu é da ANE1. E a gente foi lá na ANE1 apresentar o que a gente sonhava em fazer. Então tá com vocês hoje no ANE4 contando o que a gente fez. É muito legal da nossa trajetória. Porque a gente sonhava já em fazer isso e lá nós já tínhamos essa decisão. E era quase como um movimento de crescente de evangelismo mesmo, né? De evangelização do processo. Vou recuperar nossa memória cristã aqui. Era quase uma evangelização. A gente até brincava que a gente queria ir na porta das pessoas. Vamos lá, a senhora conhece a palavra de Paulo Freire? Né? Bom dia, bom domingo. A gente veio te apresentar a palavra de Paulo Freire. Vem conversar com a gente. E a gente, então, toma essa decisão primeiro de concepção. A educação ela é integral, ela olha para o todo e ela é integrada. Ela não vai se dar, todas as atividades que a gente faz, a gente pergunta, cadê a família e cadê a sociedade? Porque o Estado, muito rápido, ele volta para ele. A burocracia que a gente tem no dia a dia, que é uma burocracia, inclusive, a gente pode discutir, mas que até certo ponto ela tem uma necessidade do registro, dos processos, que é o fazer da nossa profissão, ele também acontece, mas ele tem que acontecer integrado, né? Não se faz isso integrado. Então, quando a gente vai chegar na pandemia, depois eu vou contar, isso pra gente já era um princípio muito forte, que a gente fala que é o princípio do artigo 205, né? A gente defende isso. Ah, mas qual que é o princípio? Cadê família? Cadê sociedade? Que é muito mais fácil eu me fechar na sala, decidir lá do centro administrativo, não sei quem passou lá, e só que quando você desce aqui na escola, demora mais. É outro processo, é outro tempo, nós vamos ter que discutir. Só que não adianta vir de cima se a gente não escutar o que tem o outro e ele não aprender junto com a gente. Então, esse é um processo contínuo que vai ser sempre. E esse é o princípio do artigo 205. É muito legal falar sobre ele, porque ele é um começo de uma mudança de organização. 2017 a gente entende que também para fazer o direito à educação tem alguns princípios que todos nós devemos seguir. Do secretário de educação aos educandos, todo mundo nós temos que seguir alguns princípios. E alguns chamam de competências, né, hoje no mundo burocrático administrativo, a galera chama de competências de trabalho. Nós dizemos que esses princípios são necessários para fazer educação, e ele é do acúmulo da nossa prática. E a nossa Secretaria Municipal de Educação, ela se organiza de acordo com esses princípios. Lembra que eu falei que a Secretaria era dividida em pedagógico e administrativo?
Nossa secretaria não se organiza mais assim. Ela se organiza em departamentos que cuidam do princípio. Então, a função do diretor de departamento é ser professor daquele princípio. Existe o Departamento de Educação e Direitos Humanos. A diretora deste departamento, ela é professora de Educação e Direitos Humanos, que essa é uma prática de trabalho, o trabalho enquanto processo de desenvolvimento. Então, nós nos organizamos primeiro nesse movimento. Da Secretaria de Educação, correspondeu uma expectativa daquilo que a gente ia entender como processo de ensino e aprendizagem. O modelo de trabalho do secretário, da secretaria, da diretora, precisa seguir um modelo que é histórico e que tem dado muito certo, que é o modelo da professora em sala de aula, que é o do planejamento, que é a da diagnóstica no começo do ano, conhecer quem são os meninos, conhecer o nosso território. Do território a gente desenha um planejamento para intervenção e faz avaliação. Pronto, nós já tínhamos um bom modelo para começar, histórico que sempre deu certo. Então a gente olhou para o modelo da professora. Eu, secretário de Educação, o nosso planejamento no município é quinzenal. Os professores se organizam em quinzenas ao invés de semana. Aprendemos na pandemia. O tempo de desenvolvimento é maior, você tem mais tempo de análise. Então todo mundo da Secretaria de Educação também se organiza assim. Começa a quinzena, desenha um planejamento de 15 dias. E esse planejamento é o que a gente vai fazer no mesmo modelo que o professor faz na sala de aula. O dia que eu começo um planejamento, a professora também começa o mesmo planejamento de quinzena. A gente se organiza no nosso modelo de planejamento assim. Nossa secretaria se organiza em 5 departamentos. O Departamento de Educação e Direitos Humanos. Depois à tarde, quem for conversar sobre rede de proteção e rota integrada, ele é chave para esse movimento. O Departamento de Infraestrutura Educacional. Então, nós discutimos infraestrutura educacional e gestão de pessoas. Um departamento que cuida da organização político-pedagógica de toda a nossa rede, um departamento de mobilização social e articulação territorial. Tem um grupo de professores que só cuida de mobilizar a sociedade e articular com a escola, mobiliza a sociedade e articula com a escola. E nós temos, virou departamento, mas é uma superintendência do currículo. Nós nos organizamos nesses 5 princípios. Todos os trabalhadores se articulam em torno desses 5 princípios. Todo mundo que trabalha na nossa rede se organiza nesses 5 princípios. Inicia-se em 2019 uma luta muito grande, em 2017 também, uma luta de denunciar as violências que as crianças passam. Nós temos uma compreensão muito grande no município, nos direitos humanos, de que as violências que as crianças passam, de que as violações de direito, a ausência de direitos, elas têm impacto direto na aprendizagem. Eu posso ter a melhor escola, eu posso ter professor com a melhor formação. Se a criança passou fome à noite, se ela viu a mãe sendo espancada durante a noite, o processo de aprendizagem vai ser outro e isso tem que ressignificar, inclusive, o meu planejamento. Então, desde 2017, a gente também trouxe a rede de proteção para a Secretaria de Educação. Porque a rede de proteção é algo que tem em todos os municípios, normalmente fica na saúde, na vigilância, e só chega para a saúde depois que a violência já aconteceu. A ideia de trazer a rede de proteção para cá na época foi uma estratégia para a gente pensar a educação enquanto prevenção pela educação. Então, os indicadores de violência e violação de direitos, eles são pensados como estratégia para a gente fazer intervenção na nossa prática. Num território nós estamos tendo questão de negligência, gravidez na adolescência, isso é um problema da escola, é uma questão que a escola assume junto. Então, essa ideia de um departamento de educação e direitos humanos, ele vem para a gente pensar a proteção. E para nos ofertar também uma gramática de trabalho. Na nossa formação de pedagogia, a gente discute muito pouco a questão da proteção social. É pouquíssimo que a gente se fala de proteção social, então a gente começou a desenhar isso como uma perspectiva. Nossa rede hoje tem formação de olhar para identificar violência e violação na escola, para fazer os encaminhamentos necessários. E aí você imagina, numa cidade que mata mulheres, quem está fazendo a denúncia são as professoras das escolas, então a escola continua sendo um lugar super perigoso, obrigado, para quem comete violência no nosso município. A escola é um lugar de perigo, porque denuncia isso o tempo inteiro, e esse trabalho ele acontece. Eu me perdi, eu ia fazer uma outra fala, inclusive, na hora do direito à educação integral, quando a gente fala dessa ideia do biopsico-sócio-espiritual. A Organização Mundial da Saúde já tem essa ideia de que nós somos sujeitos biopsico-sócio-espirituais. Não é uma invenção de Almirante Tamandaré. Nós olhamos o todo de um sujeito num processo de ensino e aprendizagem. E isso precisa ser pensado em todas as aulas, em todas as práticas. E a gente não vai fazer isso sozinho. Se ela é integrada com os outros, a gente lembra que os direitos sociais, aqueles garantidos na Constituição, eles são indissociáveis. Saúde, assistência, previdência. Alguns direitos são indissociáveis, não existem sem os outros. Então não faz sentido a escola não se articular com o território. Lembra que eu comentei com vocês que a gente trabalha no artigo 205 do princípio da educação, no princípio do artigo 205, que é família, escola e sociedade? Nós todos já temos, desde a LDB, algo dentro da escola que articula todo mundo, que é o conselho escolar. Então a primeira chave nossa foi fortalecer o conselho escolar. Em todas as escolas tem conselho escolar.
já tem representante da família, da comunidade, da sociedade, e nós fortalecemos esse órgão para pensar essa articulação como local. O local é articulado no conselho escolar. E a rede de proteção que todas as escolas já compõem nos seus municípios, já está lá o pessoal da saúde, já está o pessoal da assistência, nós não precisamos inventar nada. Já está na LDB o conselho escolar que articula todo mundo, e a rede de proteção que a gente trabalha com os demais atores do território. Então a rede era um lugar-chave para vir para a Secretaria de Educação, para a gente conseguir articular o território. Né? E para a gente conseguir fortalecer o trabalho interdisciplinar mesmo das políticas. A gente comentava agora há pouco com o pessoal de São Paulo, de um curso de extensão que eles estão fazendo, que está reunindo assistência, saúde e educação. As leituras são muito diferentes. Acho que essa é uma meta nossa para a próxima ANE, gente. Trazer gente que é fora da educação muito mais. Saúde, assistência, embora já tenha bastante gente de outras áreas. Né? Isso é um privilégio, porque a gente está lendo esse menino enquanto alguém que tem direito ao seu desenvolvimento pleno. Está no artigo 205. E desenvolvimento pleno precisa de todo mundo. Eu não vou garantir desenvolvimento pleno só na escola. Eu não vou garantir desenvolvimento pleno só nas minhas atividades e sozinho, só eu, professor, e com a família. Nós não vamos conseguir fazer isso. E o tempo da família na organização que a gente tem no modelo de sociedade que a gente está vendo agora é cada vez menor. Então o menino fica mais tempo dentro da escola, quando vai para casa no final da tarde, quem vem da educação infantil escuta muito isso, ele chega em casa, come e dorme. E ele só volta no outro dia no CEMEI. Então, o tempo que ele está acordado, ele está dentro da unidade. E ele tem outros direitos, que são aqueles previstos no artigo 227 da Constituição, como a maior parte do nosso atendimento é com as crianças, a gente tem que garantir isso durante o dia. O artigo 227 diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente ou jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a criança, quando está com a gente na escola, tem que garantir o artigo 227 integral. Era organizar a alimentação, que é o direito à alimentação saudável, mas é garantir todos os direitos. E a gente só vai fazer isso aonde? No território. Território é o lugar onde a gente articula para os direitos acontecerem. Então, as nossas escolas são todas integradas no território, e é integrada tanto no anel da esfera pública quanto da sociedade civil. A gente mapear quem são as lideranças, quem são as pessoas, por que é importante mapear as lideranças, mapear as outras organizações, porque vai ter troca de prefeito de 4 em 4 anos. E quem segura a escola, quem segura o projeto, se for construído junto, é a comunidade. Então, necessariamente, a nossa política de sobrevivência passa por esse lugar. Vocês me escutam bem? Não. Senão, gente, eu já estou sem voz de uma semana doida. A gente foi semana passada para Palhoça, eu ia dizer Pissarras, e nós ficamos também 12 horas dentro do ônibus. Então nós chegamos aqui 3 e pouco da manhã, quase. Segunda foi a semana toda, então eu já estou sem voz, então eu vou seguir com o microfone. Peço licença para vocês. Então, até 2017, gente, eu deixei de fora alguma coisa que vocês acham que é importante a gente compartilhar? Pessoal daqui. Eu deixei de fora alguma coisa até 2017? Ah, tá bom. A gente também está vindo de uma gestão que deixou de fazer o pagamento dos servidores assim que o prefeito perde a eleição, ele não paga o salário. Então a gente terminou 2016 sem o pagamento de dezembro e sem o 13º. Os nossos professores não receberam. Isso sempre foi... Almirante, o prefeito perde a eleição, ou o grupo dele perde, ele não paga o salário. E a gente estava vindo de 4 anos sem o plano de carga e vencimento ser pago. Então a gente assume o município, além da merenda com dívida, além da dívida com os trabalhadores, com 16 milhões de reais em dívida em 2017. E olha isso que a Simone fala, a gente não sabia o dia do pagamento. O prefeito acordava e falava, não, segura mais 2 dias que as professoras estão brigando muito. Segurava. E aí olha o crime. Não tinha comida na escola, mas as professoras que levavam a comida de casa para garantir a comida para as crianças e as que não tinham articulação com a comunidade, porque às vezes a comunidade chegava do nada. Então, sem salário em casa, sem conseguir colocar em casa, ainda foi o grupo que manteve a escola de pé. Quem sustentou a escola depois da eleição foi... Era ovo, gente, assim, vocês não têm noção do cheiro do ovo cozido, era ovo frito, era ovo não sei o que, era ovo. Era o mais barato que a gente podia.
Tinha até um pessoal que ia na escola, né? Parava, ó, a gente veio doar os ovos pra vocês. Então chegava aquele monte, entendeu? As galinhas trabalharam. Intensamente. Então esse cenário gerou na gente uma mobilização para nunca mais aceitar aquilo. E essa foi a fala da gente, não é uma mudança de política, porque aquele grupo político que perdeu a eleição hoje já nos ronda, já está no espectro político, já compõe a base, né? Esse grupo está aí. Agora, a decisão é coletiva e, como a gente disse, isso tem que ser um compromisso de todo mundo. Não foi uma questão do prefeito, é uma questão de todos nós. Nós nos responsabilizamos e nos implicamos nisso de maneira direta. É muito fácil achar um culpado, não é? Só que a história se repetia a cada 4 anos, então será que o culpado era mesmo ele ou era a gente que não sabia assumir esse movimento nosso, né? E será que o que a gente podia fazer sobre isso? Eu acho que esse é um movimento de 2017 que a gente encontra também um grupo muito mobilizado. Eu acho que isso é legal de dizer para vocês. Essa escassez nos ajudou a nos mobilizar para a gente encontrar o caminho que a gente ia fazer. Primeira política que eu quero compartilhar com vocês, que a gente leva a sério, é da alimentação escolar. Comer para a gente é algo muito sério, faz parte da vida. Então nós entendemos que a alimentação ela precisa ser um direito de todas e todos, ela é um direito, a fome é o pior que tem. E aí eu sugiro mesmo assistir Betinho, tem um documentário dele que é Betinho, a Esperança Equilibrista. O que o Betinho consegue fazer no Brasil no combate à fome, o que ele denuncia da fome, gente, nesse país, é algo que a gente precisa entender para compreender o que a gente vai fazer. Deixar a criança com fome, a gente estudou muito no começo o impacto disso na aprendizagem, no desenvolvimento. Pensem as crianças do berçário não ter o alimento correto naquela etapa da vida. Isso é um crime para o desenvolvimento todo, para a vida toda. E se a gente quer mudar o final, a gente vai olhar para esse começo aqui. Então a alimentação, a gente entrou já voltando à alimentação escolar e priorizando alimentos produzidos no município com agricultura familiar. Para a gente isso também era a chave para mover a economia municipal e priorizar alimento vivo dentro da unidade. Né? Chegar ao alimento mais vivo possível para as crianças. E a gente organizou o nosso tempo. Aqui em Almirante Tamandaré, 15 minutos do tempo é para a gente comer e os outros 15 é para brincar. Porque antes as crianças não comiam para brincar. Né? Não é isso que elas fazem, é 15 minutos, mal dá tempo. A gente tem escola hoje que é 45 minutos o processo de alimentação. O quê? 45 minutos? Mas é lindo. Vocês vão ver que as crianças, a gente tem self-service desde a saída do berçário, eles se servem, as crianças se servem em diferentes quantidades, vocês viram o buffet térmico ali do lado. Né? A gente tem refeições salgadas na maior parte dos dias. Sexta-feira a gente reforça a alimentação, porque é o dia que a criançada vai comer. Dos 3, 4 anos entra a inserção de garfo e faca. A gente insere desde cedo essa discussão também de como a gente se serve, comer com a mão, comer com diferentes instrumentos, também entendendo a unidade educacional. E há 2 anos, quando a gente voltou da pandemia, cortou açúcar dentro da unidade, multiprocessado. E a gente quer avançar mais ainda nisso, né? A gente tem discutido outros cardápios. A alimentação é chave também para a gente. E, gente, tem uma mudança no processo de aprendizagem quando a alimentação volta a ganhar um lugar-chave. E não é só uma questão da profissional da alimentação. Quando eu, professor, planejo a minha aula, eu planejo o momento da alimentação. Então, de acordo com o dia com que vai ser servido o lanche do dia, o alimento do dia, se discute isso desde a sala de aula. Tem turma que fica 3 horas no lugar da alimentação, discutindo de onde veio, o que é, que estado é esse, como que a gente produz, a alimentação das diferentes religiosidades. A gente produz muita coisa nesse processo da alimentação. Ele é chave para a gente, porque comer é uma coisa que a gente movimenta todo mundo. E aí a gente tem uma discussão muito grande em Almirante Tamandaré sobre o dia de festa. Tamandaré, se você pegar o indicador da polícia de atendimento no final de semana, 72%, 73% é por perturbação do sossego público. Sabe o vizinho que vai fazer festa? Liga o som bem alto? Faz aquela festa. Ou o cara que bebeu demais na festa e sai? Escola era assim, a gente cuida da alimentação saudável o ano inteiro. Mas no dia de festa, surge aquela coisa do coitadinho, né? Tadinho, tem que dar para ele bolo, tem que dar açúcar, tem que trazer refri. A gente começou a falar, gente, o que a gente está ensinando essas crianças que no dia da comemoração, não tem alimentação saudável, não se cuida no dia de comemorar. Então até hoje nós temos uma forma de celebrações dos momentos com alimentação saudável. Do combate ao refri, do doce. Agora está chegando o Natal, a gente já vai ficando bravo, porque daí aparece aqueles carros que soltam doce na cidade. Ah, e se não for doce, né? A gente tem que entender de onde vem a cana-de-açúcar no Brasil, de onde insere o doce para a criança. Essa é uma discussão que a gente tem feito também na alimentação. Eu conto elas porque durante o dia nós vamos passar por uma situação da alimentação para a gente falar sobre isso. Mas a alimentação ela é chave. A gente vem em 2017 dizendo que a merendeira escolar é a profissional pedagógica da alimentação. Nós aprendemos a comer na cozinha da escola. É um aprendizado de vida. Eu não ia deixar a alimentação de lado. A gente começa a discutir, então, o processo de ensino e aprendizagem. E a gente precisa, gente, acabar com a descontinuidade administrativa. O que a gente começou a discutir naquele movimento? Era quando a base estava vindo goela abaixo, a base nacional para os municípios, né? Um padrão para todo mundo. Os municípios ainda discutindo como é que a gente ia fazer essa coisa da base com os currículos próprios.
né? Uma experiência brasileira que a gente está aqui vendo, como é que aquilo não ia virar uma coisa única. Então a gente entendeu que o currículo seria uma estratégia para a gente garantir continuidade daquilo que a gente estava fazendo. Então, antes um pouquinho da pandemia, a gente começa com esse movimento de chamar a sociedade para pensar alimentação, para chamar a proteção social e para a gente pensar a aprendizagem das crianças. Mas eu tenho que trazer a comunidade para dentro. Se eu estou falando para vocês que não pagou professor e não colocou merenda, imagina a manutenção dos prédios que a gente tinha na escola. Não tinha manutenção. Como a Elaine comentou, a gente dava aula e era a gente que lavava, trocava lâmpada, subia arrumar telhado. Tem foto das professoras, né, roçando escola. A gente aqui tem até um vereador que diz que tem que dar roçadeira pro professor, porque ele reclama demais, tem que roçar a escola. Já roçaram? Então, assim, a gente vai dar uma roçadeira de ouro até o final dessa gestão para ele. E a gente fazia esse movimento, então não tinha manutenção. E aí a gente assume uma rede com 55 prédios em 2017, destruídos. O nosso primeiro movimento foi começar os mutirões de manutenção dos espaços. Por quê? Eu não ia chamar a cidade para discutir concepção de aprendizagem. Muitos não tiveram oportunidade de estar na escola. Eu não ia fazer isso de começo, eu não ia mobilizar. Venha na escola falar sobre o direito à educação. Que direito à educação, meu filho? Eu estou discutindo aqui o transporte, o ônibus, a vida básica. Só que a gente começou a chamar as pessoas para ajudar a gente na manutenção da escola. O que você sabe fazer? Ah, eu sei pintar parede, então o senhor podia ajudar a gente no mutirão. O que você tem lá que você pode ajudar? Eu tenho o serrote, então Dona Maria vai trazer o serrote. E a gente começou um movimento de fazer mutirões nas unidades educacionais. E ele surge na primeira escola, que é a Escola Graziella. A Tati, não sei se vocês conhecem, já viram alguma coisa da Escola Graziella? Eu vou mandar depois o Instagram dessa escola. Essa escola foi assaltada durante 5 dias, 9 vezes, em janeiro. Trocou a gestão, começou um movimento de roubo das escolas, por causa da segurança. Lembram disso? Foram 9 vezes em 5 dias. Então roubaram o seio das escolas, a escola da comunidade lá da Maria Jandira. Depois a gente tem a honra hoje de ter uma liderança comunitária que nos ensina muito. A Dona Maria Jandira vai lembrar desse movimento. Embora mais ligada lá no IP, mas também está ali no Graziella, né, Maria Jandira? A escola foi 9 vezes em 5 dias. Então nós combinamos, para pensar essa situação, um mutirão com a comunidade. Ah, estão roubando a escola? Então vamos lá cuidar da escola todo mundo? E mobilizamos o bairro junto com a comunidade, fizemos uma reunião para fazer o primeiro mutirão já em janeiro de 2017. Já em janeiro de 2017. E a gente chamou a comunidade toda. A gente decidiu a cor que ia ter na escola, a gente decidiu o mutirão. E aí, primeiro a gente veio com aquilo que a gente sabia fazer. Primeiro a gente precisava entrar na escola de volta. Até para discutir educação, precisava entrar nessa escola. E a gente entrou para mexer em coisa física, para mexer no jardim, para mexer na pintura, para mexer na estrutura. Isso é sábado. Passamos o sábado lá. Passou até prefeito, te levou para pintar a parede. Está começando a gestão, vem cá, pinta a parede com a gente. Todo mundo. Secretaria toda, todo mundo foi fazer um mutirão da escola. Quarta-feira da semana seguinte, umas 7 e pouco da manhã, a gestora da escola me liga chorando, chorando, chorando. Eu falei, e conseguimos ficar de sábado até quarta sem ninguém entrar na escola. Quarta cedo a diretora liga, chorando, a Dani liga, você não vai acreditar. O que eu pensei? Entrar na escola. Tem um saco de estopa aqui no meio da quadra, devolver todos os computadores. A gente ficou 2 semanas depois do mutirão, a comunidade devolvendo tudo que tinha sido roubado da escola. E essa foi a primeira escola que a gente colocou, Escola da Comunidade Jardim Graziella, porque a escola é nossa. Vocês estão roubando coisas que é nosso. E a gente não teve problema mais, gente, de arrombamento nessa escola. Na escola Alexandre Perucci tinham 3, sabe esses vitrôs de modelo de planta de escola, que é esses pequenininhos sequenciados? Só tinham 3 inteiros, o resto era tudo quebrado. Depois do mutirão, hoje você vai na escola, a gente não tem nenhum vidro quebrado. O mutirão foi uma forma da comunidade entender que é nosso. E foi a porta de entrada para chamar a comunidade para a gente fazer outras coisas. Logo em seguida, a gente precisava discutir a violência contra as crianças do nosso município, né? A violência era algo gigantesco. E não adianta só a escola ser lugar de proteção. 6 horas da tarde, sexta-feira, a gente estava fechando o prédio. E aí, passava sábado e domingo, tinha que ter um lugar seguro para essas crianças. Então, precisava mobilizar a comunidade inteira. Em 2017 e 2018, a gente lançou uma estratégia que era os times da leitura. Então, a escola, 3 professoras da escola, ou 2, mobilizava mais 3, mais 2, montava um time e saía fazer ação de leitura pelo território. Isso era uma forma da gente mobilizar que a sociedade também lesse. Essa estratégia virou para a defesa depois. Então, cada escola nossa, 3, 4 pessoas, mobilizava mais 3, 4 pessoas e montaram um time da defesa, 2018. Então, cada escola nossa tem um time de pessoas que se reúnem, tem time com 40 pessoas, tem time com 80 pessoas, que cuidam dos indicadores de violência do bairro, e a partir desses indicadores eles lançam propostas para a própria comunidade. Então, teve uma comunidade que mapeou que as crianças brincavam muito, muito pouco. Dona Maria falou para a gente agora. Eu cresci solto aí pela cidade, agora as crianças não brincam mais. Esse time da defesa vai lá e fecha a rua. Então nós vamos brincar na rua.
Tem time da defesa que fez formação com as famílias sobre vínculo familiar e parental, sobre negligência, sobre suicídio. E quem faz isso é a própria comunidade. Não é a prefeitura fazendo, são os times da defesa. Nós temos aqui muito time da defesa que está fazendo ação hoje, a gente nem sabe mais. Betinho também dizia que política boa é aquela que a gente perde o controle. Né? Aquela que você nem sabe mais o que está virando, o que está circulando por aí. Então o time da defesa foi uma estratégia para trazer a comunidade. Com isso a gente fortaleceu a PMF, fortaleceu o conselho escolar. E a gente conseguiu organizar iniciativas da sociedade civil para pensar a violência. Mais tarde o pessoal vai contar para vocês, quem for nas casas sementeiras principalmente, quando chega a pandemia e a gente vai deixar as crianças em casa, vocês imaginem a nossa preocupação. Que a escola avança na denúncia de violência, avança no acolhimento das mulheres vítimas de violência. A gente tem time da defesa e aí vai voltar a pandemia, eu vou pedir para todas as crianças ficarem em casa e eu não vou ver essas crianças. Que é na escola, ainda segunda-feira chego, aqui toda segunda-feira é começo, tanto que na Secretaria de Educação a gente não tem agenda nas primeiras horas de segunda, que é a hora que todo mundo chega para resolver a vida, para arrumar o BO do problema no final de semana. Segunda é um dia de acolher. Então a gente faz a escuta do movimento e agora a gente vai mandar as crianças para casa. E até o Ministério da Educação no governo Bolsonaro decidiu que a gente ia fazer com alimentação, ia demorar muito, e demorou muito para ter uma legislação sobre o PENAI. O governo praticamente largou as escolas para a gente decidir o que a gente ia fazer sobre alimentação. Em Almirante, em 2 dias, os times da defesa arrecadaram 600 cestas básicas, em 2 dias. Nenhuma criança foi para casa sem comida. E cuidaram das crianças o período inteiro da pandemia. Quem cuidou com a alimentação, com a defesa, foi o time da defesa. Então a gente vem de uma estratégia que começa na mobilização física dos espaços, da mobilização para a leitura, da leitura para a defesa. E da defesa a gente tem até hoje à tarde, vocês vão conhecer, a Dona Jandira é uma das lideranças dos times da defesa, né, Dona Jandira? Já fizemos coisa nesse município com os times da defesa aí, depois ela vai poder contar para vocês. E a gente tem essa organização dos times da defesa como uma estratégia da comunidade e da família pensar com a gente essa situação. E por que a escola faz isso? Porque se não for o time da defesa, vai aparecer na sala de aula. Se eu garantir que o final de semana tenha gente atuando na defesa da criança e do adolescente, segunda-feira a professora vai começar o processo de ensino e aprendizagem dela, tranquilo, que já encaminhou violência, se teve. Alguém também já está ajudando ela. Ela não está sozinha fazendo isso. Se a comunidade não for um lugar seguro, nós vamos ter mais tempo do processo de ensino e aprendizagem, que é pouco. A gente não tem integral para todo mundo. Então, muitas crianças estão ficando comigo 4 horas na escola. Com a professora, 4 horas na escola. Se a comunidade ajuda a cuidar, essas 4 horas podem ser melhor aproveitadas para outras experiências, para outros direitos. Não quer dizer que nós não vamos cuidar, mas isso é a forma que a gente chamou os professores para mobilizar a comunidade. Por que o professor tem que mobilizar a comunidade com uma pauta que é da assistência? Porque isso aparece na minha sala de aula. E os professores veem esse movimento. Então a própria professora vê algo, já avisa o time da defesa, já organiza a rede de proteção, já encaminha para o atendimento, e é uma rede cuidando do menino. Antes a gente ia embora para as férias e a gente dizia assim, nossa, eles estão tão bonitinhos e gordinhos, quando voltar, não quer dizer que ser gordinho está com saúde, tá? Mas quando voltar, vai voltar do jeito que a gente sabe. A gente já vai para as férias muito mais tranquilos, porque quem cuida das crianças no período de férias hoje são os times da defesa. Não é mais só a escola, então agora está mais leve o fardo da gente lidar com esse processo das violências e das violações. E tem mais gente olhando para essa escola, tem mais gente acessando essas escolas esse mês. Chegamos na pandemia, já discutindo também a questão do currículo, né? A gente inicia antes da pandemia, acho que eu vou falar da caravana antes, ou fala depois? É muita coisa acontecendo no mesmo tempo. Eu precisava de uma construção... Oh, mas eu tenho minha garrafa. Obrigado, gente. Mas eu juntou umas 2. Eu ia dizer que o copo era plástico. A Constituição, Valdo. Obrigado, Valdo. Obrigado. Antes da pandemia, a gente também pensava muito sobre isso. Como que a gente vai continuar tudo isso que a gente está construindo, né? A gente precisa criar uma estratégia. E não é brincadeira isso que eu falei da galera evangelizando nas casas. A gente fazia muita reunião integrada. A gente superou também com essa coisa do administrativo e do financeiro, aquela coisa de que só um setor pensa algumas coisas dentro da gestão, né? Então, junta todo mundo para discutir. A questão da educação infantil. Junta infantil, junta o fundamental, junta a EJA, junta a infraestrutura, junta a MOB. Todo mundo senta e discute aquela questão como uma questão de gestão integrada. E numa dessas reuniões, a Camila, que trabalhava com a gente, na secretaria, ela falou assim, gente, a gente podia ir de casa em casa contando o que a gente está fazendo. As pessoas precisam saber isso aqui. Você vai falar do artigo 205, falar da palavra de Paulo Freire, desmentir as fake news. Não é brincadeira, não. Aqui, quando a gente foi anunciado na secretaria, o pessoal dizia assim, tirem seus filhos das escolas que os comunistas estão assumindo. Tinha lambe nos postes, olha que orgulho. Até hoje não conseguiu nem ler Marx com as crianças ainda, gente. Então, nem Marx chegando. Né? E aí a gente vinha desse movimento de... Até me perdi. Na caravana.
Então a gente teve a ideia de, a Camila solta, a gente podia ir nas casas, nos territórios, a secretaria ir nas casas, conversar com as pessoas, ouvir as famílias. O que você pensa? O que você acha que pode melhorar? O que não está bom? Nisso a gente teve uma grande ideia de circular nos territórios. Nós nos organizamos em territórios, eu não contei isso. Falei do território, falei e não falei, né? Tem ali atrás um mapinha em algum lugar? Nós organizamos um município na época em 5 territórios, a princípio. Em 5 territórios. De acordo com a ocupação, de acordo com a característica, de acordo com a paróquia da igreja, não é brincadeira isso, de acordo com a paróquia da igreja, de acordo com a divisão da saúde, da assistência social, o transporte público. Nós fizemos um mapeamento do banco, onde as pessoas vão e pagam suas contas. Nós organizamos isso e isso criaram-se os 5 territórios. Logo em seguida, as escolas do campo falaram: ei, bonitos, cadê a gente aí? A gente não é um território todo dividido, nós somos um território com características próprias. E aí veio o território 6, território do campo. Recentemente, um território chegou e falou assim: olha, muito legal nós sermos do território 5, mas nossas características são outras. Então nós somos 7 territórios, ganharam lá o título de território do Bonfim. E por que o território é importante? Porque em cada território a gente quer articular uma rede de direitos para todos. Então, em cada território nós lutamos para ter um equipamento de cultura, um equipamento de esporte, equipamento de saúde, uma biblioteca. A gente sonha em ter toda a nossa rede lá dentro. A gente tem um psicólogo e um assistente social por território. A gente ainda não conseguiu cumprir a lei em todas as escolas. Mas por território tem um assistente social e um psicólogo que faz o atendimento dessa rede integrada. Então, a gente se organiza em 7 territórios. As reuniões nossas de rede são todas por território. A avaliação com os gestores, planejamento do ano é sempre em territórios. E aí a gente junta durante o mês, algumas vezes, todos os gestores para a gente pensar a realidade daquele território. A política de segurança é pensada de acordo com aquele território. A entrega da merenda é pensada naquele território. Nós tivemos um ano que a gente já conseguiu fazer o calendário escolar por território. Nossa meta é ter as temporalidades respeitadas de acordo com as urgências dos territórios, né? A gente ainda sonha com a nossa nutricionista os cardápios territorializados. Aqui tem que ter varanda no cardápio. Vocês entendem? A varanda tem que compor nos cardápios. Aparece, volta e meia aqui na escola, porque seu Pedrinho vai fazer coleta pra gente, né, seu Pedrinho? Tá ensinando os meninos a colher varana. Então tem porque a gente está se organizando. Mas a nossa meta é que também seja por território, olhando inclusive o território como um lugar da gente se organizar para a vida. Então nós nos organizamos por território e a ideia da secretaria seria sair fazendo uma mobilização pelos territórios. E nós começamos um movimento chamado Caravana da Educação. A Caravana da Educação é essa ideia da gente ir fazer esse movimento de lutar por direito, convencer as pessoas do que a gente estava construindo e melhorar o que a gente estava pensando, para saber se fazia sentido aquilo para a realidade. A caravana ela foi em todas as unidades educacionais, então em uma equipe nessa unidade, e nós começávamos com 3 perguntas. Primeiro, com os trabalhadores. Por que você escolheu educação para trabalhar? Como você se vê hoje? E o que você pensa para o futuro da educação? E foram rodadas assim, ó, com todos os trabalhadores contando por que escolheu. E aí a gente fazia reunião com todas as famílias. E aí no território a gente fez reunião com todas as lideranças religiosas do território. E aí a gente fazia reunião com todo o comércio local. E a gente fazia reunião com toda a rede de serviços. Fazia escuta com todas as crianças. E da escuta disso tudo a gente vai acumulando coisas. No meio do caminho da caravana a gente falou, poxa, essa escuta é uma potência. Isso aí tem que acontecer algo. Né? As pessoas estão dizendo o que elas esperam, o que tem que ser, o que tem que ensinar. Pensem, na primeira escola que a gente fez a escuta, uma professora falou assim, olha, a gente precisa falar de vínculo e de transição, gente. Vínculo é chave. Vínculo é chave. Eu sei que os currículos tradicionais discutem português, matemática, agora vínculo é algo que a gente tem que falar sobre vínculo. Né? A criança chega, como que é acolher uma criança que no meio do ano o pai mudou de emprego, veio morar na capital, veio trabalhar na capital e veio morar no município? Na metropolitana as crianças mudam muito de lugar, não mudam? Eu não reclamo muito disso, porque quando você pega a memória Guarani, o povo Guarani mudava muito. Né, da nossa memória a mudança. Não é só uma questão das relações de trabalho também, mas a gente migra bastante. E tem que pensar a transição dessas etapas. E não só a transição da saída do município para o estado. Trocou de professora no meio do ano. Como é que faz uma mudança? Trocou de secretário. Como é que a gente faz para garantir permanência daquilo que a gente avançou? Trocou a diretora da escola, a merendeira da escola trocou. Como é que a gente cuida disso? Você veja, isso é o que a gente foi anotando. E no meio do caminho a gente tomou uma decisão. De que esse saber do que a gente queria que fosse a escola pública, a gente ia registrar. Os acordos que a gente fazia, a gente ia registrar. Esse registro virou o currículo da nossa rede. Então nós organizamos tudo que nós ouvimos das realidades. Então, o que vocês estão fazendo? Ir na escola, conhecia boa prática, como é que essa professora faz isso? Como que é a organização da alimentação? E esses registros nós fomos fazendo e organizamos em 14 conjuntos de conhecimentos, que geraram 14 cadernos, que geraram primeiro 14 grupos de trabalho de pessoas. Oi? Eu podia ter começado com o peixe, eu termino com o peixe. Obrigado, amigo. É que a caravana começava com uma história. Eu amo esse grupo, porque daí eles não deixam eu fugir da raia.
Eu vou abrir um parênteses. Vocês ouviram a história do peixe? Gente, não, vocês têm que ouvir a história do peixe. A história do peixe é assim. O menininho chega pra mãe no almoço de domingo e diz assim: ô mãe, por que quando você faz peixe, na receita do peixe, você corta a cabeça e o rabo do peixe? A mãe responde: ai, meu filho, isso aqui é receita de família, né? A gente sempre fez assim, pra ficar gostoso, em cortar a cabeça e o rabo do peixe. Imagina agora, menino chega agora, quer mudar a receita. Faz assim, filho, aproveita, vai na casa da avó. Vó mora aqui pra perguntar pra avó, porque a receita é da avó, do menino corre na casa da avó. Ô vó, eu perguntei pra mãe que mandou perguntar pra você. Por que quando a gente faz peixe, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, meu filho, isso aí já vem. Isso aí, desde que mundo é mundo, Noé desceu da arca, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe. Mas é uma receita de família, tradicional, sempre Deus. E fica gostoso, não fica? Fica gostoso, é por isso que eu tô perguntando. Então você pergunta pra Bisa. Bisa tá viva? Eles tomavam água de tamandaré, por isso que essa família tem... Se alimentavam bem, não comiam. Esse é o período de uma boa alimentação, fazer atividade física. Foi na casa da Bisa. Ô Bisa, eu perguntei pra mãe que mandou perguntar pra você, que mandou perguntar pra avó, que mandou perguntar pra você, por que quando a gente faz peixe, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, meu filho, isso aí... Nem sei te contar de onde vem. Isso aí sempre foi assim. Não se muda essas coisas. Tem que ser assim, tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe. É uma receita que eu aprendi com a minha mãe, com a nona. Aproveita que ela tá ali no quarto. Galera, hoje só tomando água e comendo banana hoje, aqui pra ficar vivo. Foi pra nona e falou assim: ô nona, eu perguntei pra mãe, que mandou perguntar pra avó, que mandou perguntar pra Bisa, que mandou perguntar pra você, por que quando a gente faz peixe, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, meu filho, é que eu não tenho uma forma maior. Só cabe o peixe assim. Aí eu corto a cabeça e o rabo do peixe. A gente conta essa foi a história que abriu a nossa rede em 2017. Eu conto essa história, o pessoal sempre pede pra contar, e aqui na rede eu já falo: quem já ouviu a história do peixe? Todo mundo: ah, não, de novo. Galeano tem um texto lindo chamado A Burocracia 3, no livro dos Abraços. Que ele diz que Sisto Quintanilha estava no exército e um dia ele foi colocado para bater ordem, ficar do lado de um banco batendo ordem. E aí fica todo mundo curioso, de onde vem, não se sabia. Há 30 anos, todos os dias um guardinha era dispensado para ficar do lado de um banco, cuidando do banco e fazendo guarda. Escarafunchou, mais de 30 anos, sempre alguém era colocado. Escarafunchou, e aí um dia descobriram o porquê que essa ordem foi dada. Foi dada porque alguém tinha pintado o banco um dia e precisavam cuidar para ninguém sentar. E há 30 anos alguém era colocado para cuidar do banco. Por que isso, gente? Que forma que a gente tem na educação? Essa era a pergunta que a gente fazia em 2017. Por que a gente está cortando cabeça e rabo de peixe? O que a gente está deixando lá de fora? O que mais na nossa forma a gente precisa mudar? Foucault fala da norma, né? Ah, isso é normal. Quem fez essa norma? Da onde veio? Ah, não pode fazer assim, as crianças ir para o território. Da onde que as crianças vão ter? Não pode. Historicamente, você, criança segura dentro da escola. Oi? É perigoso pro território, esse território é violento. Lembra? Abria a tribuna do Paraná, tinha Tamandaré, pingava sangue. Nossa narrativa era essa, né? Era muito se falado só da nossa violência. Você não via o pastel de varanda, você via falar da violência, era uma escolha de narrativa sobre a gente. Então, historicamente, a gente começou com essa história de falar: peraí, qual que é a nossa forma? E aí, quando a gente estava no meio da discussão do currículo, isso era uma história que a gente contava também. Que forma que a gente quer? Dona Maria, senhora, o que a senhora acha da escola? Ah, Jussi, eu nunca estudei, sou analfabeto, mas Dona Maria, a senhora é vó. O que a senhora... Olha, eu acho que a escola tem que saber isso, tem que ensinar aquilo, vocês não podem... Aí a Dona Maria falava e a gente anotava tudo com a Dona Maria. Seu João, o que a senhora acha que tem que ser a escola de Tamandaré? A escola tem que ter isso, a escola... Jussi, área verde. O meu sonho é a gente pegar uma marreta e sair quebrando calçada, né? Porque a gente adora uma calçada na escola, a gente brinca isso. Pra que tanta calçada? Os meninos têm que brincar com terra. Então vamos olhar para isso, vamos anotar o que o seu João falou. Professora tal, você está 30 anos na rede, mulher, lúcida, feliz, trabalhando, me conta, qual que é o segredo disso? Ah, eu faço isso, eu organizo aquilo, eu faço yoga, eu respiro. Ah, então vamos anotar aqui esse tema. O conjunto disso, nós montamos 14 grupos de trabalho. Eu acho que é mais que 14 no começo, né, Vera? Foi essa Vera na cozinha. E esses grupos olharam para tudo que a gente aprendeu, para tudo que a gente pactuava na caravana. E aí esse grupo escreveu. E nós transformamos isso no currículo municipal. Depois que cada grupo fez a discussão, o grupo apresentou para os outros. Aí até cedo a gente estava discutindo lá na secretaria. Nós temos alguns termos que daí um usava município e outro usava cidade. Um usava profissional, o outro usava trabalhador. Um usava educando, o outro usava aluno, o outro usava estudante. Aí nós tivemos que chegar um dia e discutir nossos conceitos. Ah, educando é aluno ou é estudante? Não, mas para que discutir isso? Você perca de tempo. Não, faz todo sentido. Se aluno é sem luz, aluno a gente não usa. Para nossos meninos já chega brilhando, gente. É um troço lindo.
Então, aluno no nosso currículo não é educando. Então, nós falamos os educandos da nossa rede. E tem sido um processo da discussão da própria caminhada. Não é cidade. Cidade nega a ideia de campo. É município. Nós somos um município. O município de Almirante Tamandaré, porque tem campo. Nós não vamos deixar o campo de fora na nossa compreensão. Então, todo o documento que sai município. Vocês vão ver que a logo do município ainda é a prefeitura da cidade. Daí, onde está o campo, né? A gente tem essa discussão também que surgiu no meio do caminho. E essa decisão que pactuou no caderno foi aberta para consulta pública. Os 14 cadernos nós deixamos para a comunidade toda ler. E ele organiza todo o nosso processo de ensino e aprendizagem. Nós aprovamos o currículo em lei. Sabe aquele conjunto de conhecimentos científicos, que era o currículo antes? Ele é o caderno 9, nós chamamos de Matriz dos Saberes. Os outros cadernos, os outros 14, começam lá. Me ajudem, se eu vou lembrar. O primeiro é a apresentação do currículo e essa história toda. O segundo é o segundo é a legislação, o segundo é a concepção da nossa rede de educação integral. Não, o segundo é de conceitos. O segundo é dos conceitos. O terceiro é de legislação educacional. Tem um caderno que fala de todas as leis de educação, da onde a gente tira, o que a gente pensa em educação enquanto direito, como se articula com o Estado. O quarto é da concepção de educação integral no e com o território. Da onde vem essa concepção, como que o município construiu. É muito diferente dos lugares que falam de educação integral. O quinto caderno, aí tem o caderno de gestão da educação, que fala de todo o processo de gestão, desde o que faz um secretário de educação até o que faz a gestão educacional, a gestora da escola. O que a gente faz hoje é um teto mínimo de um modelo de como a gente quer construir, de como a sociedade falou. Olha, a gente espera isso do secretário, a gente espera isso do diretor da escola. É um processo democrático, a gestão é pelo conselho escolar, pelo conselho municipal. Tem o caderno de gestão das aprendizagens, tem um caderno chamado Vínculo, Mediação e Transição. Tem o caderno de educação com os territórios, tem o caderno de educação com a sociedade. Tem tempos, espaços e saberes, tem o caderno de avaliação da rede, tem um caderno que é a memória de todo o processo do currículo. Depois a gente vai mostrar para vocês os cadernos, nesse guiazinho que vocês vão ganhar depois, tem o resuminho de cada caderno. Vocês vão ver que cada caderno que a gente tem no currículo, e ele foi construído por todo mundo. Tem gente da sociedade civil, tem professor, tem gente da secretaria, tem gente da universidade, tem gente que nunca pisou na escola, que ajudou a construir e é autor desse caderno. Vocês vão ver que a escrita dele não tem uma preocupação acadêmica, ele tem uma preocupação de compromisso com aquilo que a gente construiu coletivamente. É um currículo devir. E ele não é um currículo normativo, ele é um currículo para que quando eu chegue, eu leia e ele encontre a realidade. O currículo que a gente publicou lá em lei já não é mais, já está desatualizado, porque ele tem encontrado tanta coisa no caminho que ele está mudando. E já transformou, já tem coisa que a gente olhou para ele na próxima atualização, vai ter que mexer. E escutem isso. É a primeira lei do nosso município que a gente aprova com o seguinte texto. Ela começa lá no preâmbulo da lei assim. O povo decidiu, a Câmara aprovou e eu, prefeito, sanciono o currículo municipal de Almirante Tamandaré. É a primeira lei que expressa no nosso município que o povo fez aquela lei. E assim, não foi tranquilo votar com os vereadores, né? A gente teve que fazer um bem bolado. O primeiro ano, o Valdo veio na segunda edição da caravana, Helena Singer veio de São Paulo. Todo mundo apareceu, falou para os vereadores, aquilo fez a gente conseguir votar na Câmara Municipal o nosso currículo. Porque ele é para os próximos 10 anos de gestão. Então o nosso currículo fala para os próximos 10 anos, não importa quem seja prefeito, não importa quem vai ser o secretário, diretor da escola, se a gente vai estar aqui ou não, o currículo é para 10 anos. Nós vamos ter uma experiência em Almirante Tamandaré de ter um documento norteador que fala sobre isso. E o currículo para a gente é a nossa base de trabalho. Caravana, aí a pandemia chegou, e acredito que a pandemia para a gente foi muito boa na perspectiva de que ela possibilitou a gente fazer os encontros online para escrever o caderno. A gente estava no processo de escrita e seminário. Porque quando terminou, a gente foi para o seminário, o online para a gente ajudou muito a produzir isso. Durante a pandemia, eu quero voltar agora na pandemia, que eu acho que vocês, muitos à tarde, vão conhecer as casas sementeiras e os times da defesa. Na pandemia, a gente teve um desafio que foi para todo mundo, como pensar a garantia do processo de ensino e aprendizagem para todas as crianças, né? Acho que para a gente, para todo mundo, pegou de surpresa, não esperávamos que fosse do jeito que foi, e eu acho que nós vamos passar por mais experiências assim daqui para frente. Não estou fugindo, não quero ser pessimista, mas eu acho que essa é uma realidade do que a gente está passando. Quando começa a pandemia, a gente tinha certeza desse princípio, precisava ser Estado, família e sociedade. Antes das crianças saírem, nós chamamos as comunidades para fazer um termo de compromisso para saber quem era o adulto de referência que ia cuidar das crianças na pandemia. Antes de estourar a situação da pandemia, a gente já sabia quem era, qual era o contato. Se o senhor trocar de celular, o senhor tem que voltar aqui na escola avisar, porque as famílias trocam bastante celular. Então a gente avisava assim, ó, a gente precisa conversar com o senhor na pandemia. Pronto, organizamos as famílias.
montamos os grupos de WhatsApp, onde não tinha grupo de WhatsApp era uma preocupação, como é que a gente vai falar com aquela família, se ficar sem crédito, quem que é o número de referência. Algumas pessoas da comunidade entravam nos grupos para dizer, olha, ele compra pão todo dia na minha casa, então, na minha padaria. Então me coloca no grupo, que se ele não vê, eu vejo e eu aviso ele. Calma. E aí a gente não imaginou que ia ser tanto tempo, então a primeira experiência que a gente vai ter na pandemia de organização de prática de trabalho é o brincando e aprendendo na quarentena. Se você colocar essa hashtag no Facebook, brincando e aprendendo na quarentena, vocês vão ver a quantidade de brincadeiras e práticas do brincar, que a gente começou a pandemia com as brincadeiras. E aí as professoras e professores, a gente precisava organizar essa experiência do brincar, foi quando a gente trouxe o brincar para o fundamental. Para entender a potência do brincar para o desenvolvimento, porque as crianças estavam em casa, elas iam brincar, mesmo em pandemia. Então vocês vão ver os professores fazendo atividades e vários registros. Você está em casa com a tua criança no dia de chuva lá, gente? Digita brincando e aprendendo na quarentena, tem muita brincadeira para fazer em casa, que a gente colocou lá nesse processo. Só que precisava organizar a atividade dos professores para mandar para as famílias. Nós não aderimos ao sistema do governo estadual. O FEDER, quando era secretário, comprou de maneira arbitrária o sistema Google para todos os municípios, sem nem perguntar se a gente queria fazer adesão. Tamandaré, a gente fez uma pesquisa antes da saída da pandemia e a gente descobriu que 40% dos meninos não acessavam a internet. Então, fazer uma política que era pela internet, tendo 40% da população que não tinha acesso, e os outros 60% era por celular, a grande maioria, que a gente sabe que é uma mentira o acesso pelo celular, é uma falsa ideia de que o Brasil tem conectividade, não existe, né? Onde tem celular, vocês não ficaram sem sinal aí pelo caminho? Então, não tem como pensar uma política nesse meio, onde vou deixar de fora, na época, 4 mil educandos. Não existe essa política, a gente não pode fazer política dessa forma. Então nós decidimos não aderir a nenhuma plataforma Google, a TV Escola de Curitiba não fazia sentido pra gente, porque era outro currículo, é outro território, é outra perspectiva. Então entendem que a pandemia colocou a gente para recuperar o que a gente sabia. Ué, a gente não trabalha com o território, agora vai pegar o currículo de Curitiba, que não tem nada a ver com o currículo do Almirante Tamandaré, a mesma aula para todo mundo, aquele cadernão impresso de atividade, não fazia sentido. Só que as nossas professoras, nossos professores nunca tinham trabalhado de maneira remota. Pensar direitos de aprendizagem onde eu não faço a mediação de maneira direta é um desafio para as experiências. E aí uma escola nossa começou com uma coisa assim, juntou os professores da mesma turma, na época a gente chamava de turma, né? Chamava os professores da mesma turma e elas planejavam juntos e criavam as ideias e mandavam para as famílias. Nessa a gente falou assim, gente, por que não fazer isso com a rede toda? Aí nós construímos os coletivos de pares. Os professores da mesma jornada da vida se encontravam e eles planejavam as atividades para as casas. Então, por exemplo, o menino da educação infantil recebia uma caixa de material não estruturado. Vai brincar com folha, com galho, vai brincar com pedra. Então as famílias ficavam chocadas. Mas não veio uma apostila? Não. Veio um conjunto de materiais que a gente quer provocar essa atividade de brincadeira. Aqui a pessoa da educação infantil depois pode compartilhar mais. Como que eu ensino multiplicação com as crianças em casa? A professora mandou prendedor para as famílias. Se 2 prendedores prendem uma camiseta, para prender 16 camisetas eu preciso de quantos prendedores? Gente, as crianças voltaram com noções do conhecimento científico, da organização da vida e da rotina. Daquilo que tinha em casa. Se uma garrafa de café serve... Então você tem foto das crianças pendurando as camisetas limpas no varal para contar quanto que tinha de multiplicação. E isso surgia onde? No coletivo de pares. Sabe que isso foi bom? No coletivo de pares pra gente? Porque a professora que tinha 25 anos de rede planejou junto com a professora que chegou ontem. Durante o concurso, durante a pandemia, nós fizemos vários chamamentos. Teve um município que desligou a gente. Nós contratamos gente para cada turma ter um professor de referência para pensar a atividade. E aí a gente se organizava junto. Então todas as professoras daquela turma, daquela jornada da vida que a gente falava do território, né, se reuniam online, planejavam as atividades juntas. Então você imagina, antes a gente fazia um professor sozinho aula para 15 dias. Agora a gente planejava para 15 dias em 26 professores juntos. Então, quando a gente mandava um conjunto de práticas para as famílias, essa prática ela vinha com o olhar de muita gente. E todo mundo pensando nesse processo. O coletivo deu tão certo que até hoje nós temos coletivos de pares. No começo do mês, na primeira semana, todos os professores da jornada de vida se encontram para avaliar o mês anterior, olhar para o currículo e dizer para onde a gente vai. O que isso gerou na rede? Equidade. Antes eu tinha aquela escola que tinha as professoras que já estão há tantos anos, que chegava e aquela escola que sempre era o professor temporário. Hoje a gente consegue garantir a troca da experiência, porque não é a mesma atividade agora. Cada uma organiza de acordo com seus educandos, mas a gente troca a ideia. Eu nunca alfabetizei. Você alfabetizou? Me conta. Meus educandos estão nesse estágio. O que eu posso fazer para fazer isso diferente? Ah, eu não sei, educação infantil é um negócio doido. Como é que a gente faz o desfraude de maneira profissional, de uma maneira que cuide do menino?
Vem a professora que tem experiência, vem a nova que está lendo algo que pegou ontem na faculdade. E a gente consegue ter essa troca e esse intercâmbio entre os professores da rede. Até hoje tem coletivo de pares na nossa rede. Não parou o coletivo de pares, é uma política organizada nossa, inclusive de formação de base dos professores. Porque é no coletivo de pares que os professores se encontram e voltam para as unidades muito alinhados naquilo que é de luta coletiva. O coletivo de pares era a forma dos professores prepararem a atividade. E aí, como é que a gente vai entregar essa atividade para as crianças? Abre a escola de 15 em 15 dias e entrega, não foi isso que foi dito pra gente? Colombo foi o primeiro município a fazer isso e a gente ficou de olho ali do lado. Primeira abertura de uma escola, 15 pessoas pegaram Covid. Na primeira. E aí nós pensávamos na escola Vicente Cochane, nossa, que é a maior escola. A Marcela Alessi, que foi da ANE, foi coordenadora nessa época nessa escola. E a gente falou, imagina colocar 400 pessoas num dia para pegar atividade? Nós vamos infectar a comunidade inteira. Então a gente falava de atendimento por dispersão. Qual foi uma sacada de uma unidade educacional nossa? Ao invés de deixar tudo na unidade educacional, ela deixou na papelaria do bairro. Então, um grupo ia buscar na papelaria, porque tinha família que chegava em Almirante Tamandaré depois das 5, depois das 6 horas da tarde. A escola já fechou. Então, o que a gente fez? Para não deixar essa família sem atendimento, eles colocaram na farmácia. A gente falou, gente, que sacada. Vamos fazer disso uma política pública? E aí nós começamos a chamar a comunidade. Quem pode abrir a sua casa para receber atividade e para cuidar de um número de crianças durante a pandemia? A escola leva até lá as atividades das crianças e as famílias pegam nessa casa. E nós chamamos de casa sementeira. Quando a gente falou a primeira vez, todo mundo falou, capaz que alguém vai querer abrir a casa. A gente já saiu com 27 casas. 27 pessoas falaram, nós vamos começar. E a pandemia foi acontecendo, e as primeiras, depois a Lu vai contar isso com muito mais calma. Quem for conhecer as casas sementeiras vai na casa do seu Ivair, hoje que é uma casa sementeira nossa. E a casa sementeira, ela era esse lugar de receber as atividades, mas também ter cuidado das crianças, porque a gente garantia que alguém ia olhar essa criança no período de pandemia. Porque a professora não morava, às vezes, no bairro, ou como as meninas comentam, muitas também vêm de Curitiba. E quem que vive a comunidade? Essa pessoa, então, cuidava de 10 a 15 crianças, abria sua casa num dia e horário combinado com as famílias vinham pegar o material. A escola mandava os EPIs, mandava as caixas de experiência, já conversava. Pensa assim, gente, região metropolitana é muito diferente da vida que a gente sempre teve, né? Quando você ganha neném, você mora numa comunidade mais afastada, o pessoal falou que veio do norte do Paraná, do interior, era isso. Ganhava neném, tinha dieta, todo mundo vinha te ajudar na dieta, não era? Você tinha tua mãe perto, você tem a prima, você tem tua irmã. Muitos vieram morar em Almirante Tamandaré sozinhos. Não conheciam ninguém. Não conhecia ninguém. A história de várias mães na pandemia que não conhecia a vizinha. E que agora tinha uma casa sementeira que cuidava dela e que ela cuidava. Então, a casa sementeira gerou comunidade. Teve amigo secreto de casa sementeira no final do programa. Teve presente da casa sementeira para as mães. Elas se organizaram. Teve casa sementeira que organizou um pré-protesto lá para o prefeito ir conversar com as famílias na comunidade. Já vai, só deixa eu terminar da casa aqui, deixa eu te passo para você me ajudar nesse processo. E aí a gente fez as casas sementeiras e começamos a cadastrar no Google Maps. Se você digitar no Google Maps casa sementeira, elas estão lá. E do nada a Luciane um dia chega na minha sala e fala, José, o pessoal está se marcando sozinho, a gente nem sabe quem é. O povo começou a se colocar casa sementeira. Hoje nós temos uma rede de 409 casas sementeiras. Durante a pandemia foram 375 atuantes, ao mesmo tempo. Elaine. Dá pra ouvir? Vem cá, vem cá. Tem um banquinho aqui, ó. Tem um banquinho. O testemunho da irmã Elaine agora. Mas esse processo da Casa Sementeira, eu era gestora no Jardim Monte Santo e eu tinha uma mãe que o filho, antes da pandemia, era muito infrequente. Faltava demais. E eu pedi para ela ser Casa Sementeira e a Belni entendeu. Porque ela se preocupava quando não iam buscar atividade. Por que será que o fulano não veio buscar atividade? Elaine, o fulano ainda não retirou a atividade. E quando passou a pandemia, os filhos não faltaram mais. Porque foi durante a pandemia, ela sendo casa sementeira, que ela entendeu e ela se preocupou. Aquela preocupação que a gente tinha, não deixa as crianças faltarem, Belni, é direito deles estarem aqui. Ela teve essa preocupação quando ela ficou responsável por entregar as atividades. Então, favoreceu nesse processo também na unidade educacional. Obrigado, Elaine. E teve casa sementeira que fazia assim, quando a criança chegava, a casa sementeira ligava para a professora. Combinava, você não quer ver tua professora hoje? Vem cá, senta aqui, vamos ligar para a professora. E durante a pandemia, em Almirante, nós não tivemos nenhuma evasão. Ninguém desistiu na nossa rede, porque a casa sementeira não deixou. Ia na casa da pessoa buscar, ei, querido, o que está acontecendo? Vem cá, senta com a gente, conversa. E durante a pandemia, quem mais denunciou violência e violação de direito à rede de proteção
foram as casas sementeiras. O maior número de denúncia de violência contra a mulher foram as casas sementeiras. A Lu vai trazer um número. A maior parte das casas são de mulheres. E que agora, mesmo depois do programa tendo acabado, tem um vínculo com alguém do território que aciona a rede caso precise. Então nós temos 409 casas no município, que articulam direitos e comunicam à comunidade. Em menos de 10 minutos a gente chega em todas as famílias com as casas sementeiras, que é alguém da comunidade que decidiu fazer o cuidado de todas as pessoas. Tem casa sementeira que nunca tinha estudado e voltou a estudar. Tem casa sementeira que decidiu fazer pedagogia depois da experiência das casas sementeiras. Né? Então a gente tem casa sementeira de todo tipo, de toda forma, de uma diversidade de casas, e a gente conseguiu organizar uma rede de casa, de sociedade civil, que não deixou a peteca cair durante a pandemia. E aí, gente, a gente conseguiu voltar e reabrir a unidade educacional com mais esse coletivo de casas sementeiras. Hoje vocês vão conhecer, quem for lá na casa à tarde, conhecer as casas sementeiras, que ajudaram a construir o currículo, que ajudaram a fundamentar tudo, e é uma política pública agora institucionalizada também no nosso município. Faz parte da rede de educação. As unidades educacionais, os espaços de aprendizagem, o SEMAI e as casas sementeiras também são espaços onde a educação acontece. Aí tem essas placas das casas sementeiras, depois o pessoal vai poder ver. Em todas as casas sementeiras tem a placa da casa até hoje. Então, se você se perde em algum bairro e para em alguma casa, você sabe onde tal coisa acontece? Eu não sei, mas vai na sementeira. Então, a sementeira é lugar de referência. Esses dias um motorista de Uber falou que estava perdido, ele parou na casa sementeira e a casa sementeira informou. Quando você entra no Uber em Curitiba para vir para Almirante, se é na casa sementeira, ele diz, a destino de Rua Simão da Macoski, 288, Casa Sementeira 17. Hã? Ela pode estar temporariamente fechada. Tem dois aspectos desta política que são bem fundamentais na perspectiva de pertencimento. Uma delas, assim, o prefeito ele tem uma política de abrir a prefeitura para receber as pessoas de modo não agendado, que ele fala. Então vai ter um dia que você pode vir a qualquer tempo que ele vai te receber e vai despachar lá a tua demanda e etc. Ele passa o dia todo fazendo isso. Normalmente na segunda quinta-feira de cada mês. Então, se vocês quiserem também, fica aí o convite. E as pessoas começaram a chegar e falar, prefeito, você tem que dar um jeito na minha rua, porque eu sou casa sementeira. Prefeito, você tem que fazer tal coisa na minha comunidade, porque eu sou casa sementeira. Então, isso gerou também uma forma de reivindicação de outros direitos, né, para a própria comunidade, e a gente percebeu que normalmente as pessoas que se colocaram à disposição já eram lideranças comunitárias naqueles lugares. Então, elas não faziam só isso, né, ou não faziam especificamente a questão para nos auxiliar na política de educação. Então, elas tinham ali um cuidado também na assistência social, na questão da alimentação, na questão das violências, na questão da articulação da própria comunidade e informar, né, em dizer para onde vai e aonde a gente pode reivindicar aquilo que a gente precisa. E aí, essa foi uma política que deu tão certo que a gente foi premiado nacionalmente naquele ano como uma forma nova, uma nova perspectiva de fazer comunidade e fazer educação. Então a gente fazia parte do programa do PVE naquele momento, e aí de todos os 105 municípios que se inscreveram lá nas suas políticas, nós fomos reconhecidos como uma política que tinha condições de ser replicada em outros municípios e era uma coisa que deu muito certo. Então a gente também começou a despontar com informações positivas do município a nível nacional, que foi esse caso. Passamos aí a participar das redes sociais como uma coisa positiva também. Então isso foi uma coisa que trouxe uma alegria também para a rede de educação e para Tamandaré, que as pessoas se viram, né, porque era a própria comunidade fazendo. É claro que teve aí o incentivo e a iniciativa foi governamental, mas quem fez isso acontecer de fato foi a comunidade, em conjunto com a rede de educação. Que horas são? Disseram que é mais de meio-dia, né? Meu Deus do céu, nós estamos com o horário muito avançado. Me empolguei. Vocês vão ter que voltar. Ai, que triste, gente. Vocês vão ter que voltar. Que alegria. Vocês têm que ficar mais tempo aqui com a gente. Viu, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Eu não vou conseguir contar pra vocês todo o nosso processo. Por exemplo, eu queria falar de educação infantil com calma. À tarde vai ter uma oficina com a organização político-pedagógica, né, Kelly?
Nosso município hoje não tem mais a avaliação por nota. Esse é nosso primeiro ano que nós superamos a ideia de nota, porque quando a gente veio da pandemia, a gente entendeu que dizer que o menino tinha 7 em matemática não quer dizer nada. E que a documentação pública produzida sobre isso, se eu for olhar daqui a 10 anos, o que era o 7 do menino, eu não sei o que era o 7 do menino. Que o João tinha 7, o Pedro tinha 7, a Maria tinha 7. Será que eles sabem? Tiveram acesso aos mesmos direitos, né? Desenvolveram as mesmas garantias? Então a pandemia trouxe essa crise pra gente. Hoje é parecer descritivo. E a educação infantil foi chave nessa mudança, e eu acho que desde o início. Para o brincar, para entender o território, para entender o parecer como estratégia de olhar para a aprendizagem das crianças. E nós estamos essa semana na entrega dos pareceres. Então é agendado um horário com as famílias e a gente vem ler para saber se o parecer é esse mesmo, se a gente fecha junto. Porque a família também cuidou do desenvolvimento dos meninos. Então o parecer é construído com a família, com a escola, e a nossa meta já é chegar no conselho de turma coletivo. Né? A gente já tem uma experiência nas rotas integradas aqui com a gente, que é assim, o menino, professor de esporte aqui da Tranqueira, foi participar de um conselho de turma na escola Bortolo Lovato, e uma professora falou do menino assim, ó, esse menino não sabe isso, não tem noção de lateralidade, não sei o quê. O professor de educação física da prática de atividade falou, não, ele tem, ele joga muito bem bola. Esse menino sabe driblar, ele sabe jogar, ele sabe direita, esquerda, baixa, em cima, ele sabe. Então ele tem outro saber. E aí esses outros saberes o parecer dá conta. E às vezes aquele modelo de avaliação tradicional não dá conta. Os primeiros pareceres, tá aqui, o pessoal era de uma folha, meia folha, né? Hoje a gente tem muito parecer. É um trabalho da coordenadora pedagógica de ler junto, produzir reflexão sobre isso, mas a gente tem o parecer descritivo como uma estratégia. Né? A avaliação nossa é parecer descritivo, que pro ano que vem é para virar para avaliação de desempenho dos servidores também, ser uma avaliação de pareceres. Né? A gente faz o parecer sobre o servidor. Tem que ter um plano de acompanhamento desse trabalhador público sobre isso. Então a gente vem de um movimento de mudar a educação a partir daquilo que a gente foi encontrando no nosso caminho.